Olá, eu sou a pastora Janete e é um prazer apresentar esta série Deus Caminha na História a você, produzida pela Igreja Evangélica Verdade que Liberta. Deus Caminha na História é uma série de estudos bíblicos em DVDs, ministrados em forma de ensino e que passam por toda a Bíblia, conectando com a história, desde a criação até os nossos dias. Gostaria de mostrar a você a vinheta da série que dá esta ideia fantástica de Deus caminhando na história. Eu diria que ela não tem um diferencial, mas vários. Existe uma linha que permeia toda a Bíblia e entra na história. Quando nós estudamos a Bíblia por partes, nós já somos abençoados, porque é a palavra viva do Deus vivo. Mas quando nós a estudamos por inteiro e sob a ótica de que Deus caminha na história, a nossa compreensão é grandemente alargada. É como se conseguíssemos enxergar de cima e os principais acontecimentos estivessem dispostos numa grande maquete e a mão poderosa do Senhor movendo todos esses acontecimentos. O segundo ponto é o fato de nos sentirmos muito dentro da história. Muitas vezes, na Bíblia encontramos textos de difícil compreensão, lemos, mas não conseguimos situar em que tempo foi falado aquilo, como ele valeria para os nossos dias. Além do mais, muitas pessoas têm a dificuldade de entender a postura que a Bíblia apresenta a Deus no Antigo Testamento, achando que o Novo Testamento parece diferente. Depois desse estudo, isso muda totalmente, porque nós conseguimos enxergar o coração de Deus se movendo nesses acontecimentos para alcançar a mim e a você e demonstrar ao mundo com riqueza de detalhes o seu grande amor que é acima de tudo que nós podemos pensar ou sentir. Eu sei que você sabe disso, mas o diferencial está em conseguir enxergar este fato no desenrolar da história. Você assistirá agora a introdução desta série que comunica bem esse diferencial. Bem-vindo a uma grande aventura. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vamos percorrer juntos as páginas da história e perceber quão grande é o amor de Deus para com o homem. A história de Israel e mais à frente a história de Deus com a humanidade é uma proposta de amor não correspondida. Deus sempre buscou e ainda busca vidas que escolham voluntariamente corresponder a esta grande proposta de amor. Reconhecer como Deus caminhou na história do mundo em que vivemos aumentará significativamente sua fé. Também perceberemos a altivez em que o homem vive, achando que tudo o que acontece é por seu próprio mérito ou vontade. A soberania de Deus
se faz sentir claramente no decorrer da história. E como ela ainda não terminou, você terá a oportunidade de viver o tempo que ainda lhe resta, analisando todos os fatos, sob a ótica de que Deus caminha na história e o desfecho de todas as coisas será por Ele determinado. Bem-aventurados aqueles que se rendem a este amor e se colocam debaixo da soberania e proteção do Altíssimo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo culminará com os reinos deste mundo sendo destruídos e todo poder e autoridade sendo entregues àquele que esteve morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos. Seu domínio será eterno e jamais o poder lhe será tirado. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê revelação ao longo desta jornada. Tenha olhos espirituais e discirna os passos do nosso Deus maravilhoso que caminhou e continua a caminhar nesta história. Este é o meu desejo sincero, ver sua fé grandemente aumentada, sua confiança em Deus dia após dia se tornando inabalável, sua esperança e ânimo renovados e seu testemunho de vida e de fé digno da vocação com que você foi chamado. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Jesus, que deixando a glória, veio fazer parte da história da humanidade, tomando a forma de homem, para que o fim de toda a história possa ser novamente na glória, não mais sozinho com o Pai, mas com um reino onde bilhões de pessoas estejam com Ele para sempre, pois responderam voluntariamente à sua grande e imensurável proposta de amor. Continuando a falar dos diferenciais, é que a história toda é permeada por muitos textos bíblicos. Você vai ficar impressionado da quantidade de textos que nós vamos ler juntos, mas tudo sendo contextualizado. Tem horas que a Bíblia entra na história, em outros momentos a história entra na Bíblia e tudo vai se entrelaçando. Isso dá uma ideia de continuidade e gera uma expectativa para saber o que vai acontecer, como Deus vai se mover nesses fatos, nesses acontecimentos. E acredito também que um dos grandes diferenciais é que em apenas 25 DVDs você passará por toda a Bíblia e toda a história. É pouco tempo empregado se for comparado com a abrangência do período estudado e com tantos acontecimentos. Para você compilar tudo isso, seria necessário você ler muitos livros, fora as pesquisas detalhadas para conseguir conectar a palavra de Deus com aquele acontecimento, fazer a junção, e tudo isso nós estamos fazendo sem perder a linha principal, que é Deus caminhando na história. Você deve adquirir esta série para se tornar um cristão forte. Muitos versículos têm nos acompanhado desde o início dessa caminhada, e um deles está no livro de Daniel, capítulo 11, que fala que o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Esses DVDs não apenas darão a você muito conhecimento, mas contém revelações tremendas do coração de Deus, a intenção de Deus, e isso fortalecerá o teu relacionamento com Ele. É impossível nós estudarmos todas essas coisas e não nos sentirmos muito mais próximos, muito mais desejosos de adorá-lo, porque passamos a compreender o seu coração. E mais um motivo para você adquirir é que é uma oportunidade imperdível de apenas com R$250 você receber todo este conteúdo na sua vida. Esta série é destinada a todos os que amam a Deus e desejam conhecê-lo mais. É a você, portanto. A palavra de Deus, ela tem poder de se revelar a cada um no nível onde ele se encontra, porque é o próprio Deus que é vivo falando a nós.
Então não importa se você é um pastor há muitos anos ou se você é alguém que acabou de conhecer a Jesus e deseja compreender mais da Bíblia. Essa série é para você.